Boa noite a todos. Praticamente ele falou tudo o que eu iria falar, né? Que maravilha, né? Já fez mais da metade do trabalho. Bom, quero agradecer primeiramente ao Paulo pelo convite, né? Sempre muito fraterno. Pedir desculpa pelas outras vezes que eu tive que negar, por causa de agenda mesmo e muitas atividades que a gente angaria, né? Para poder se melhorar. Agradecer a vocês, encarnados, que se fazem aqui presentes. Agradecer aos desencarnados que aqui também estão com todos nós, porque muitas vezes imaginamos que as cadeiras e os espaços estão vazios, mas de maneira alguma isso ocorre. Agradecer acima de tudo a Jesus, que me deu a oportunidade de estar aqui. Inicialmente, eu quero falar que o assunto de hoje é um assunto que preza por uma delicadeza muito grande, não é? E na realidade, eu me sinto à vontade até de falar desse assunto, porque todos os assuntos que os palestrantes vêm direcionar, primeiramente, é para nós. Porque, né, como diriam muitos palestrantes, até mesmo Chico falava, que a nossa boca é mais perto do primeiro ouvido, então é o meu. Né? Então serve muito mais para mim essas apreensões. E essa passagem, que vem ser o Evangelho, segundo o Espiritismo, retrata muito a respeito do orgulho. Na realidade, um amigo, um confrade de outra casa espírita, que me fez esse convite, falou: William, você auxilia no Livro dos Espíritos, você dá curso a respeito de mediunidade, muitas coisas. Por que você não fala um pouquinho do orgulho para nós, né? Em algumas dessas palestras? E aquilo me tocou. Porque realmente era uma das coisas, entre as diversas palestras, que às vezes a gente tenta não tocar, né? Mas a gente toca de alguma forma para poder que as outras pessoas subentendam. E eu quero começar com vocês, não sei se dá para enxergar muito bem o slide, se quer que apaga uma luz um pouco, porque eu sou meio cego, né? Então à distância eu não enxergo muito. Mas eu coloquei ali um cativeiro de ilusões, por quê? Todas as vezes que a gente vai falar a respeito de determinados posicionamentos que nós temos, pensamentos, sentimentos, ideias, que encampam a nossa personalidade, faz com que a gente se torne escravos dentro de um preceito comum, tá? Só que antes de eu falar do orgulho, eu quero deixar uma coisa um pouquinho clara para vocês, tá? Aqui, quando eu trago esse olhar para o nosso eu quero dizer que a palestra de hoje, o Espiritismo, desde quando Allan Kardec, na realidade, começou, dentre as biografias, eu não tive a oportunidade de ler muitas, acredito que umas 10, 12 biografias dele, mas dessas biografias ele sempre nos diz que ele começou em média, mais ou menos, as suas curiosidades em 1853, até com aquele grande teórico chamado Victor Hugo. Só que essa curiosidade que foi surgindo delimitou sempre uma única ideia quando ele publicou também, em O Livro dos Espíritos, em 1857, naquela livraria francesa, dizendo da seguinte maneira, que o Espiritismo ele não vem com uma posição de pressionar ninguém. Não é o objetivo do Espiritismo a gente se sentir pressionado, avaliado, né? Como se nós estivéssemos tendo aquela visibilidade ainda de um Deus que está aqui para investigar todos os pecados de cada um. Não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo ele vem trazer para nós uma capacidade de reflexão. Então, quando a gente fala do orgulho, da caridade, da humildade, seja lá o que for, é justamente para nos trazer um outro posicionamento a respeito do momento que estamos vivendo. Porque os evangelhos eles vão sendo interpretados com as realidades. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns palestrantes ou estudiosos colocando, às vezes, como se fossem aspectos muito taxativos, que você devesse seguir como se fosse uma norma única. Não é isso. Todos nós aqui temos vidas singulares, únicas. Cada um aqui vive uma experiência diferenciada no corpo que está habitando, na sexualidade que está habitando. E quando o Espiritismo vem nos convidar, ele serve para ampliar a nossa capacidade de compreensão da vida. Não para escravizar a gente em dogmas e conceitos que você tem que seguir e se arvorar naquilo lá como se fosse um preceito de salvação. Não é isso. Então essa capacidade de reflexão nos livra justamente desse muro que eu coloquei ali, porque às vezes a gente se sente pressionado. A gente vem numa palestra espírita e a pessoa fala, tem que estudar, a gente fala, ai meu Deus, eu tenho a obrigação de ir no centro estudar. Não é bem assim. Para a gente crescer na vida, nós não temos que crescer obrigados.
Se ainda está num processo de obrigação, é porque não despertou em nós essa reflexão. Não tem que ser obrigado. Ninguém está aqui obrigatoriamente. Nós fomos convidados pela vida com uma possibilidade de nos desenvolvermos de outra forma, certo? Então não quero que a gente pense que é uma amarra, eu vou ter que seguir tudo que o William está falando, até mesmo porque eu não sou aqui o poderoso chefão. A gente está junto exercendo reflexões sobre isso. Então vamos desmascarar essa visão do espiritismo. Eu digo porque aqui, na casa espírita, como muitas outras, eu costumo falar que é um UPA espiritual, né? Nós viemos com os nossos problemas. Aqui é uma sala de emergência que a espiritualidade nos conduz, assim como as sessões mediúnicas, a atender espíritos que somos nós, num processo emergencial das curas que nós precisamos das nossas enfermidades da alma. Então aqui é um primeiro momento, então tem que ser leve, tem que ser tranquilo, a gente tem que buscar as coisas com calma. Então às vezes as pessoas vêm falar, eu vou estudar. Eu tenho que ir no estudo hoje, eu tenho que ir no centro hoje. E eu escuto muito isso, viu? Especialmente em atendimentos fraternos, que as pessoas falam, William, eu tenho que vir no centro para descarregar, né? Não descarregar nada, né? Tem pessoas que falam, a semana inteira, hoje eu vou tomar um passe, vou, com aquele médium poderoso e vou voltar descarregado para minha casa. Não é esse o objetivo, tá? Na realidade, o Espiritismo ele veio fazer uma abertura quase única, considero, no mundo. E nós somos espíritos todos milenares. Independente da idade dos que estão aqui presentes, encarnados ou desencarnados, nós somos milenares. Nós estamos numa fase, Homo sapiens sapiens, que nos permite dizer que somos milenares. Então não tem essa de que eu sou mais velho, sou mais novo. Todos nós somos milenares. E está na hora da gente se sentir convidado para refletir sobre a nossa vida. Não é sobre a vida do vizinho, sobre a vida da esposa, sobre a vida do marido. Não. É a nossa vida, tá? Porque nós somos espíritos que gozam de uma individualidade, tá? Eu só quero dizer isso para vocês, para não ficar aquela amarra, né? Aquela coisa assim, meu Deus, eu vou ter que fazer aquilo. Negativo. Uma coisa por vez, tá? Jesus não veio aqui na Terra para dizer para nós seguirmos em uma única encarnação tudo que ele passou. Impossível, porque ele mesmo demorou várias para chegar na era crística. Então seria contra a lei de justiça divina. Mas ele nos demonstrou que a gente pode se inspirar, não é? Então, pensando nesse preceito, eu quero falar um pouquinho do orgulho, tá? Eu trouxe algumas definições porque o orgulho ele se torna interessante para nós. No dicionário, por exemplo, a gente fala que o orgulho é um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado, exagerado de si mesmo e soberba. Quer dizer, daí a gente pode tirar que existem dois tipos de manifestação do orgulho nos nossos gestos interpretativos, que seria o orgulho num aspecto positivo, que realmente nós temos que desenvolvê-lo, que está muito coligado ao auto-amor, mas também existe o orgulho que nos traz e nos conduz a aspectos nocivos. E é justamente esse que eu quero falar, porque dentro a gente compreendendo as negatividades, as positividades ficam mais fáceis de serem enxergadas, tá? Agora, para a definição espírita, é uma imperfeição espiritual que demonstra a ausência da humildade, tá? Aí a gente pensa, nossa, e agora? Agora o bicho vai pegar. Por quê? Se Deus falou que bem-aventurados são os pobres de espíritos, os humildes, Allan Kardec, dentro dos seus conceitos, nos deixa uma coisa muito interessante. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. O que já alcançou a altitude, não precisa se preocupar com determinadas coisas, já está lá. Então, o esforçar é que vale a pena para nós, não é? Quando a gente fala dessa imperfeição espiritual, o primeiro passo é a gente tentar compreender em que ponto nós estamos. Quem somos nós hoje? E aí o orgulho entra nesse preceito. Porque ele significa o que para nós, né? Tivemos evangelhos que foram escritos 300 anos após a morte de Jesus Cristo, interpretações daquilo que ele deixou, que vem retratar também essa ideia do orgulho. Olha só. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha como é taxativo. E aí a gente fala assim, nossa, mas como que é severa essa lei, não é? Só que na realidade, para aquele período, os gestos de interpretação da escrita e da fala era dessa maneira. Não vamos esquecer que essas escritas adivinham de espíritos que estavam eivados, envolvidos por perspectivas da época, não é?
Não é igual a perspectiva que a gente... Não existiu o espiritismo naquele período. Existia a ideia espírita, mas não existiu o espiritismo, tá? A soberba precede a destruição e a altivez, o espírito precede a queda. Mateus. Vocês vão entender por que eu estou citando isso para vocês, tá? Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, Provérbios e tal. Mas aí, continua. Aí vem o Allan Kardec. Vocês viram que a gente tem a definição do dicionário, que é do senso comum, nós temos as definições dos provérbios, e aí o Allan Kardec vem fazer para nós uma forma de repisar já ditos, mas trazendo a interpretação dele, né? O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Eu não sei se vocês se identificam com algum desses pontos do Kardec, mas eu com todos, né? E a vós considerardes ao contrário acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita. E o que acontece? Entregai-vos a cólera, né? Se a gente for investigar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mais de 153 vezes repetida a palavra orgulho dentre os diversos capítulos. No Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente pode ver também que tem mais de 74 vezes, no Céu e o Inferno mais de 93 vezes, e por aí vai. Então, essa regularidade de palavra não acontece por acaso. A espiritualidade conduziu Allan Kardec fez essas reescrituras, através das suas interpretações, com essas palavras. Será que essa regularidade não quer nos alertar para aquilo que o próprio Evangelho fala, que o orgulho ele pode ser uma das piores chagas que existe na humanidade? Mas vamos pensar o seguinte, a humanidade é o reflexo do nosso processo evolutivo. E eu fico até preocupado quando algumas pessoas dizem o seguinte, nosso planeta já está caminhando para o mundo de regeneração. Gente, desde que ele foi feito, está. Desde que ele foi feito, não é agora. A espiritualidade, desde que nós éramos bactérias, amebas, seja lá o que for, no processo de evolução, nós estamos sendo preparados para o mundo de regeneração. Muitos espíritos ainda com pensamentos negativos da época das cruzadas, por exemplo, ainda vão ter a oportunidade de reencarnar. Normal. Só que a questão é, nessas interpretações, eu não tenho que me preocupar muito com o que vai acontecer. Eu tenho que me preocupar com o que possa, a partir de agora, o meu espírito desenvolver para o futuro próprio. Né? Então, voltando para essa ideia, aí a gente vai chegar nessa ideia do orgulho. No título eu falei para vocês que ele é um cativeiro de ilusões. Por quê? Cativeiro significa que a pessoa é como se ela tivesse sido sequestrada, né? E estivesse abrigada naquele determinado lugar fechado. O orgulho, ele nos faz essa indução. Se nós imaginarmos da definição do dicionário, Mateus, e seja lido Allan Kardec, nós vamos verificar que ele nos traz imposições que não são necessárias na nossa vida e nos perpetua de ilusões. Só que o orgulho, ele tem disfarces. Ele não vai aparecer para nós, na nossa vida, de uma forma muito latente. Não é? Isso aí, nós mesmos podemos perceber. Olha só, a gente tenta fazer uma negação do orgulho. Quando uma pessoa chega para nós e fala da seguinte maneira, nossa, mas você está tão bonito ou bonita hoje, o que a gente faz? Ah, imagina, são seus olhos, né? Aquilo, se a gente for ver numa interpretação, pode ser considerado uma humildade disfarçada. Tem um teórico maravilhoso chamado Sigmund Freud, que ele fala que às vezes a gente nega o que nós temos de virtudes, porque nós falamos que vai ferir a nossa ferida narcísica. O que seria isso? Nós temos a capacidade, né? Nós achamos que somos tão autossuficientes que nós que temos a capacidade de nos julgar. Então, antes que uma pessoa fale de mim, eu já me julgo. Então, se eu já tenho esse posicionamento, eu já me julgo como humilde. Aí as pessoas vão e falam, nossa, como que fulano é humilde, né? Como que fulano é querido, não é? E a nossa preocupação com esses gestos de humildade vai mostrando que nós estamos nesse cativeiro do orgulho. Por que não reconhecer as nossas qualidades, não é? Se nós pararmos para conversar com uma pessoa, alguém perguntar nossos defeitos, a gente lista. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e as qualidades? Mas o nosso orgulho não pode, a gente não pode pensar dessa maneira. E aí nós vamos desenvolvendo na nossa mente algumas ideias que se tornam impressões decisivas no nosso dia a dia. O orgulho, ele é afetado pelo que eu chamo do medo também. Por que o medo, né?
Se a gente for prestar atenção, a gente tem medo de ser subjugado. Nós não aceitamos que as outras pessoas veem a gente de uma maneira menor. Por exemplo, nós até podemos ajudar as pessoas que têm dificuldade financeira, como nosso irmão até aqui comentou. São milhares de pessoas que estão passando fome. Mas o momento que alguém possa nos colocar como aquele sujeito, a gente já se arrepia. Quantos de nós ajudamos no assistencialismo? Sim, com material. Que ótimo. Mas quantos apertam a mão? Quantos abraçam? Quantos estendem o seu ouvido para poder entender aquilo que aquele sujeito fala? Divaldo Franco traz uma palestra maravilhosa, e ele citou da última vez que eu estava em Florianópolis, até no contato com ele, dizendo da seguinte maneira, né? Que nós temos aqueles que são os invisíveis da sociedade. E por que eles se tornam invisibilizados? Por causa do orgulho. Só que esse orgulho ele é histórico, ele é discursivo. Ele vai sendo imposto a cada período. E é tão interessante que esse medo de ser subjugado, ele nos faz refletir de uma seguinte maneira. Ó como ele aparece disfarçado. O sucesso. O que é o sucesso para nós? Quem nos ensinou o que é sucesso? Nossos pais, nossos amigos, não é? A sociedade em si. Nós não vamos achar aí um culpado. A sociedade, ela nos apregoa que um homem, por exemplo, para ele ter sucesso, ele tem que ter um carro bom, ele tem que ter uma mulher maravilhosa, linda, uma Gisele Bündchen da vida, ele tem que ganhar muito bem, e por aí vai. Esse preceito faz com que imponha na cabeça dele aquilo como uma verdade. Aquela verdade habita o ser dele e desenvolve na prática social dele. Então, logo, o sujeito, ele pensa, certo? Ele cria o hábito, ele age e desenvolve aquilo na sociedade. Aí está a explicação, porque a Organização Mundial de Saúde tem divulgado que mais de 400 milhões de pessoas estão cometendo suicídio, tendo depressão e por aí vai. Não sei se vocês sabem, mas numa última reunião ano passado que eu tive em Marília, o maior polo de suicídio de jovens no Brasil é ali, naquela região. Né? Por quê? Porque às vezes o orgulho ele entra disfarçado sobre outras nuances, na beleza desvairada. Eu tenho medo de ser subjugado em relação ao meu físico. Tanto é que muitos de nós, quando nos arrumamos para sair, nós nos olhamos no espelho, mas a gente faz o quê? Um trajeto contrário. A gente se arruma para as outras pessoas. A gente não olha as nossas belezas. Os homens e as mulheres que estão aqui presentes, inclusive eu. Quantas vezes nós olhamos no espelho e falamos, nossa, mas meu nariz hoje está legal. Minha boca está bonita. Poxa, hoje a minha roupa está bacana. Não. A gente vai para olhar os defeitos. A gente vai para corrigir o defeito. A gente não vai utilizar o espelho para se admirar. Aí é o medo de ser subjugado. Porque nós criamos na nossa ideia a representação de que nós tem que estar perfeitamente para as outras pessoas. Lendo engano. Porque essa nossa matéria, ela é perecível. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Jamais nós temos que pensar que vamos ser subjugados por aquilo que às vezes nós gostamos de fazer, mas que não está dentro do parâmetro que a sociedade impõe como verdade e realidade. Digo a vocês como exemplo. Eu mesmo, já fui gestor participei de uma grande indústria de papel e celulose que eu ganhava muito bem. Eu não me sentia feliz. Eu era infeliz naquele trabalho. E aí, eu fui para a atividade que eu sempre exerci, que era ser professor. Quantas pessoas me olhavam na rua, até familiares, e falavam para mim, nossa, mas você diminuiu de nível, hein? E eu ficava pensando, coitado, né? Se ele precisa dos adereços sociais para ser feliz, que pena. Ainda bem que eu não preciso. Quer dizer, estou me livrando aos poucos ainda. Então, quantos de nós temos medo de ser subjugado, não é? O que o vizinho vai falar, o que o amigo vai dizer, o que a amiga vai relatar, o que a mulher pode dizer, o que o marido vai dizer. Isso daí, gente, advém do orgulho. Eu trabalho com denúncias, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou um pesquisador que faz áreas a respeito de violência contra a mulher. Eu estou fazendo algumas pesquisas, como cheguei esses tempos da Europa, e no mundo a gente consegue observar como que a gente está num quadro meio caótico sobre essa questão da violência, né? Mas muitas vezes nós não denunciamos, os homens não denunciam as violências que são feitas em relação às mulheres, porque a mulher bate, viu? Eu já vi marmanjão chorando na delegacia.
Como tem muitas mulheres, né, que não demonstram isso. Assim como tem homens. Mas muitas vezes, por que nós não denunciamos? Orgulho. Nós temos medo do que as outras pessoas vão falar. Nós temos medo de que as pessoas olhem para nós como fracassados no nosso casamento. Isso é orgulho ferido. Na realidade, a gente está mais preocupado com o sucesso que a gente acha que não teve do que com a nossa libertação daquele processo. E aí que o orgulho entra, nesse ponto de ser subjugado, com outro aspecto, que é de não ser amado. A gente tem que aprender a se amar. Primeira coisa, nós julgamos o amor. Jesus ele veio nos ensinar a lei do amor, certo? Perfeito. A partir daquele momento que ele fez aquela divulgação, ele é um ser perfeito. E ele não foi compreendido naquela época. Foi o único espírito que em toda a sua perfeição e primazia nos demonstrou a atividade do amor. Ele teve a capacidade de suportar dores que para nós são grandes, que para ele, na realidade, eram benesses em muitos pontos, como diz Francisco de Assis em muitas das suas obras, mas que ele demonstrou para nós essa lei do amor. Mas o que a gente faz? Não. Por orgulho eu quero ser amado. Agora, se nós formos pegar pelos estudos espíritas, especialmente na vertente psicológica, que Divaldo Franco tem feito com Joana de Ângeles, um trabalho belíssimo, nós vamos ver que ser amado é ser imaturo psicologicamente, carente. Então, dali aparece também o orgulho sendo disfarçado de múltiplas outras ideias. Eu mereço ser amado, eu sou uma pessoa boa, eu faço carinho para as outras pessoas. O amor mercantilista, troca, não é? Não é esse amor que a gente busca. A gente tem que amar. Se o outro não ama, é problema dele. É uma dívida dele para com ele mesmo. William, mas o amor também tem a ver com o perdão. Sim, perdoe. Se a outra pessoa não perdoa, esse é problema dela. Aí já é dívida dela. O seu lance é você ficar bem. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça como um pressuposto de paz. Não é? Por quê? Às vezes eu penso, eu não sou amado. Fere o meu orgulho pessoal, a minha ética. E aí eu acho que eu não vou ser feliz. Eu tenho amigas que pensam da seguinte maneira. Tem 40 e poucos anos, são bem-sucedidas em vários anos, mas não casaram ainda. Talvez pela personalidade. Mas não casaram. Nossa Senhora. São infelizes. Não acham nada de belo na vida. Por quê? Porque elas entendem que não sendo amadas, elas não são aceitas. Olha a pergunta que elas falam. William, o que será que os homens não gostam em mim? Falei, meu Deus, que preocupação em agradar o outro, não é? Isso acontece também com os homens. Essa atitude vai levando para outra, da negação. A gente nega a todo momento que nós somos, a nossa verdade. Por que o Espiritismo, às vezes, para palestras, não é? Esses tempos de uma casa espírita, eu fui dar uma palestra, tinha 300 pessoas. Mas no estudo a gente vai ter uns gatinhos pingados. Porque o estudo, na realidade, ele vai trazer um esclarecimento e você tem que encarar você mesmo. Não tem como você começar a se negar. Informação é empoderamento. Quanto mais você se informa, mais livre de determinadas coisas você vai ficando. Mas, ao mesmo tempo, você se sente, porque você cria consciência, na obrigação de mudar suas determinadas atitudes. Aí você para de negar aquilo que outra hora você negava. Não é? Então a negação é uma forma de orgulho. Não vou no estudo. Não preciso daquilo. Eu não preciso daquela pessoa na minha vida. Eu preciso cuidar de idoso. Gente, pelo amor de Deus, eu já estudei. Não é? Como esses dias eu estava numa fila, um senhor falou assim para mim, olha, eu não preciso ficar nessa fila, eu sou advogado. Eu falei, que legal. Né? Eu sou doutor. Eu falei, você fez doutorado? Não fiz, eu fiz. Então, senhor, desculpa, o senhor também não poderia estar nessa fila. Eu acho que ele não entendeu, né? Mas é o orgulho que sobrepuja as ideias dele, no sentido de que ele possa fazer uma atribuição diferente de sentidos, né? E essa negação está muito ligada com o limite. A gente tem que saber reconhecer o nosso limite também. Antigamente eu escutava muito da minha avó, porque eu comecei com o espiritismo um pouco novo, 5 anos de idade, né? Eu observava alguns irmãos dentro do meu quarto e eu falava para meus pais que tinham alienígenas que vinham me visitar. E aí esses alienígenas passavam recado para outras pessoas na escola. Eu passei cada coisa que só Deus duvida. E aí, nesse período, eu escutava muito assim, respeite, o seu limite começa quando o do outro termina, correto? Mas é o limite do livre-arbítrio.
Nós temos que entender que a gente não pode negar a nós mesmos a paciência, atributo como se fôssemos fazer uma fraternidade. Olha, eu, William, posso ajudar até tal ponto, por favor. Esse é o meu limite. Ah, William, você pode... Não posso. Dessa vez eu não posso. Isso daí não é que você está com orgulho retido ou soberba. É que você tem bom senso. Você reconhece que você não pode ir além daquele trajeto. Ah, mas aí tem outro lance. Anulação. Não é? A gente se anula por orgulho. Deixa de fazer determinadas coisas por orgulho. Quantas pessoas se anulam de pedir desculpa para os próximos que estão à sua volta por orgulho ferido? Quantos de nós deixamos amores em diversas encarnações e tivemos oportunidade de vivenciar esse sentimento por orgulho? Quantos de nós viemos na casa espírita, estudamos o evangelho e a gente não se perdoa de uma situação que a gente fez? E não se perdoando, você se anula também de uma determinada forma. A anulação é uma forma de castração terrível, da qual nós não precisamos fazer. Primeiro passo, perdoar-se. Segundo passo, perdoar o outro pelo momento, não pelo que o outro representa ou é. Porque o que ele representa vai mudar. Nós não somos o crime ou a maldade que nós cometemos. Nós não somos. É o momento que nós estávamos. Então, por vezes, tenho tentado adaptar isso na minha vida. Não é fácil. Mas algumas pessoas vêm e às vezes a gente, por orgulho ferido, fala, eu desculpo, mas por dentro, na realidade, está se remoendo. O que acontece? Naquele momento, aquela pessoa poderia dar aquela atribuição. Porque às vezes ela estava nervosa, não tinha conhecimento, ignorava alguns detalhes. Naquele momento, ela tinha condições de dar aquilo. Seja ignorância, seja violência, era o que ela tinha, é o momento dela. Mas não quer dizer que ela sempre vai viver naquele momento. E aí, através desse ato, a gente percebe que a gente não precisa mais se anular. Quantas vezes no serviço nós deixamos de ter contato com outras pessoas por orgulho? Quantas vezes nós deixamos de assumir relacionamentos positivos na nossa vida por orgulho? Essa ideia de anulação nos remete a mais uma, que é a morte que entra no processo da reencarnação, não é? Por quê? Nós, por orgulho, durante muitos séculos, milênios, não aceitamos que tinha um ser acima de nós. Tanto é que nós, até hoje, encaramos digamos, o desencarne, ou a reencarnação, como se fosse um dogma. Lázaro explica no Evangelho segundo o Espiritismo que não é um dogma, é uma lei. Não vai mudar, galera. Todos nós vamos e voltamos. É um educandário necessário para todos nessa atividade. E se nós pegarmos todos esses preceitos de medo, nós temos medo da morte porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar do outro lado. Ou, aliás, temos sim, no nosso inconsciente, a impressão do que vamos encontrar em cima do que nós somos. E isso gera o nosso conflito de medo. Porque a gente pensa, olha, eu não fui lá aquelas coisas. Então, se eu morrer agora, ai meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? E o orgulho, ele através de todas essas observações, ele vai nos aprisionando e nos impondo regras. Não sei se vocês sabem, mas no Império Antigo da China, da qual se tinha aquelas porcelanas que até hoje são consideradas como valorizadas. As porcelanas da dinastia Ming. Dentro dessas porcelanas tinha um sujeito que ele era um imperador, muito famoso, do qual não vou citar o nome, mas que dentro dos relatos históricos ele tinha toda uma coleção, né, dessa porcelana Ming. E aí ele passou para o filho, que, imperador também, começou a dominar. Certa vez, eles tinham até um sujeito que cuidava especificamente só daquela porcelana. Mas, como todos nós envelhecemos, porque nós não somos aquele artista Dorian Gray, né, que vai ficar eternamente jovem, o sujeito que cuidava da porcelana, já idoso e um pouco trêmulo, por causa de muitos serviços braçais e diversos anos, foi lavar uma das louças que teve um jantar. Dentro desse momento, o que ele fez? Ele quebrou um dos pratos. Eram 12 pratos maravilhosos. O que o imperador fez? Ele promulgou que ele deveria morrer e cortar a cabeça, né? Que é uma tradição que até hoje é utilizada, infelizmente, naqueles lugares. E aí pediu para que cortasse a cabeça desse sujeito. Durante tantos anos ele foi fiel,
mas ele havia quebrado. E num escândalo, o próprio imperador falou, você quebrou essa louça, quantas vezes nós explicamos, isso é tão importante, humilhou de todas as formas esse sujeito. Certo dia, com esse empregado preso, um sábio resolveu aparecer, né, naquele local que nós chamamos o local de muitos luxos, né, que era a residência deles, e pediu para ter uma conversa com o imperador, dizendo que ele poderia refazer o prato daquele imperador. Aí o que o imperador falou? Tudo bem, como que você vai conseguir fazer essa atividade? Coloque-me com todos os outros pratos, toda a porcelana e todos os cacos que aquele sujeito quebrou na mesa que eu vou refazer. Aí fizeram uma mesa, simularam o jantar, o sujeito sentou lá. O que aconteceu? Quando estavam todos sentados em volta da mesa, o sujeito pegou e puxou a toalha, quebrou todos os pratos e olhou para o imperador e disse, agora todos estão iguais, então fique em paz, né? O imperador, extremamente com raiva, falou, você está brincando comigo? Você também, corte a cabeça dele. E deixaram os dois num cativeiro. Depois, no dia que a sentença havia sido promulgada, ele estava lá dizendo que esses sujeitos passariam por esse processo e tudo mais. Até que chegou um determinado momento que o sábio teve o momento da voz, porque ele era muito aclamado pelo povo. E ele disse, e o senhor quer dizer algo antes que aconteça a sentença? Ele disse, sim, a morte para mim. E eu lhe agradeço. Como me agradece a morte? Isso é uma infâmia. E aí, simplesmente, o sábio disse da seguinte maneira, eu prefiro morrer do que viver num lugar em que uma vida vale menos do que um prato de porcelana. E naquela hora, o imperador teve um insight, né? Percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ele imperava ali, mas para dar segurança para as vidas, e não para aqueles objetos materiais que o pai dele até havia deixado, morreu, mas que para ele ficou. Naquele determinado momento, então, ele fez o exercício do perdão para que tudo pudesse voltar ao normal. Nós temos um pouco desse imperador. Quantos de nós aqui, eu já fiz isso, deixo determinada louça na minha casa para usar só quando tem visitas, jantares ou churrasco. E nunca tem. A gente deixa lá, guardadinho, né? É o orgulho disfarçado, né? O cuidadoso tem um orgulho disfarçado. Medo de perder aquilo lá, né? Não pode riscar o carro. Quantos de nós, às vezes, deixamos de doar uma roupa? Orgulho disfarçado. De dar um sorriso para outras pessoas? Orgulho disfarçado. E essas ideias do orgulho disfarçado vão nos levando a essas práticas. E aí a gente acaba ficando o quê? Escravos. E sendo escravos do orgulho, nós não conseguimos nos libertar para outras atividades que nós estamos encarnados. E teimo a dizer que aí entra o orgulho, que na realidade é uma prova em cima de outras provas. O orgulho é uma prova que, se nós formos analisar muito bem, ela é totalmente dispensável de tudo que nós estamos passando. Porque existe o resgate, certo? E existem as provações. Resgate é mais ou menos a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, que nos mostra como que nós, perante o que fizemos no passado, que criamos débitos, nós temos que saldar esses débitos. Em forma de aprendizado, resgate. Só que nem tudo é resgate. Por favor. Diversas pessoas, às vezes, conversam comigo e falam assim, nossa, eu estou com um problema na minha empresa, ai meu Deus, estou resgatando. Não está resgatando nada. Foi erro mesmo que aconteceu. Ai meu Deus, bebi a vida inteira e agora estou com uma cirrose. Isso não é resgate, gente. É uma prova que você mesmo colocou na sua vida. E o orgulho é isso. Às vezes nós temos uma prova tão simples de passar, mas a gente complica. A gente coloca a prova do orgulho dentro da nossa própria prova. Vejamos isso. Eu mesmo, eu tinha uma mania muito feia, que agora eu estou melhorando, de não gostar que as pessoas fizessem nada para mim. Às vezes eu viajava, fui até tempo em Matão, e aí um colega nosso falou assim, William, você não quer que eu pegue a mala? Eu, não, pode deixar, né? Mas o que acontece? Eu não gostava que as pessoas faziam isso para mim. É um orgulho disfarçado, né? Porque eu queria demonstrar independência. Só que eu comecei a analisar o seguinte, um dia eu não vou ter toda essa força, toda essa dinâmica. E aí eu vou sofrer muito mais, porque eu não eduquei o meu espírito para aquele processo.
E isso daí vai nos levando a ser escravizados em provas que nós não precisamos dentro das nossas próprias provações, não é? E aí nós chegamos a umas ideias, só para a gente pensar algumas características do orgulho, ver se algumas vocês se encaixam, porque eu me encaixo, Amor próprio acentuado, né? A gente fica contrariado por pequenos motivos, bobos, fúteis, não é? Às vezes a gente deixa um papel em cima de uma mesa, como aconteceu comigo esses dias. Eu fiz um relatório maravilhoso para entregar para uma revista científica. Meus cachorros foram lá e comeram todos os meus relatórios. Aí eu falei, agora não tem Deus aqui nessa casa. Falei, né? Mas, por que eu vou ficar melindrado? Se eu poderia imprimir, estava salvo. Para quê? Qual que é o intuito? Não é? Então, muitas vezes, nós temos um amor próprio muito acentuado nas coisas que nós fazemos, nos detalhes. Quantas pessoas se vangloriam por aquilo que está, não pelo que é, né? Eu estou rico, eu estou, de certa forma, num carro maravilhoso, eu estou advogado, eu estou presidente, mas você não é. O governador do nosso mundo se chama Jesus Cristo. Nós já entendemos isso. Estar não é ser. E na hora que a gente desencarna, do outro lado, a nossa identidade espiritual, ela se dá não pelo que nós estivemos exercendo a nossa função, mas pelo que nós somos. Tanto é que André Luiz sofreu por quê? Ele era médico, quando desencarnou, ele foi em determinado lugar. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Se eu era da alta sociedade, eu sou um cara estudado, o que está acontecendo? Por que eu sou um suicida? E aí ele foi entender, né? Que na realidade as atitudes dele promulgaram o que ele se tornou, né? O que ele é. Outra coisa, reage explosivamente para qualquer observação ou crítica das outras pessoas, né? A gente não sabe aceitar a opinião das pessoas, é um orgulho disfarçado. Então às vezes as pessoas vêm nos alertar, especialmente familiares. Ou até mesmo se as pessoas vêm criticar você, leve numa boa. Em outubro, eu acho que eu falei até para o Paulinho, em outubro do ano passado, eu senti uma dor muito forte no estômago. Eu achei que ia desencarnar. Aí eu fui para o hospital, liguei para um amigo meu e falei, estou com uma dor no estômago, eu estou morrendo. Faz alguma coisa. E aí, fiz todos os exames, eu estava com apendicite. Eu falei, agora que eu vou morrer, eu nunca fiz cirurgia, né? Falei, bom, seja o que for. E fui e fiz a cirurgia. Depois que eu terminei, eu emagreci 6,5 kg após a cirurgia. Algumas pessoas iam na minha casa e olhavam, nossa, coitado, mas você está tão mal, né? Nossa, você está pior. Meu Deus, você tem certeza que é apendicite? Falando, gente, não se preocupa, não é AIDS, não é nada grave, está tudo bem, né? Só que o que acontece? Por orgulho, às vezes, a gente se sente ofendido com essas opiniões que as pessoas tecem, não é? Como que a gente pode dar mais valor nas opiniões negativas do que nas opiniões positivas do que está no nosso pensamento, não é? William, você está mal. Não, não estou, muito obrigado. Eu estou depois de um processo cirúrgico, eu tenho que ficar 60 dias em casa, numa cama, fazendo dieta de alimentar. Então, você queria que eu tivesse como? Desfilando aí? Não posso, né? Mas, na realidade, a gente dá valor nessas opiniões. Quantas pessoas não chegam para outras e fazem questão de tentar apagar o brilho dessas pessoas, fazendo esses julgamentos disfarçados de críticas de amizade? O nosso verdadeiro amigo, por exemplo, ele nos posiciona em silêncio, mas nos posiciona. Inclusive, eu costumo dizer que aquele que não se posiciona não é amigo. Ah, mas fulano vai ficar chateado. Então ele não é seu amigo se ele fica chateado. Você tem que cumprir o seu dever. Se ele está fazendo algo errado, fulano, parou. Sua atitude não é essa, né? A gente tem que saber administrar as opiniões e as críticas que vêm de outras pessoas. Não aceitar a possibilidade dos nossos erros, né? Como se a gente não pudesse errar. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós que estamos aqui encarnados. Nós estamos aqui para aprender. O que nós não podemos, como o Chico dizia, é permanecer no erro. Porque ele nos prejudica, ele nos atrasa. Certo? Outro ponto. Menosprezar as ideias do próximo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Especialmente no setor profissional. Ao ser elogiado por qualquer motivo, enche de satisfação presunçosa, como se reafirmando da sua importância pessoal. Tem um livro chamado Trilhas da Libertação, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que o Divaldo Franco traz algumas ideias mostrando a respeito, inclusive, de um médium. Que o que esse médium ele faz? Chegou um ponto que os espíritos eles estavam tentando derrubar esse médium que auxiliava na coordenação da casa. E aí, não tinham jeito. Faziam de tudo
para pegá-lo, não conseguiam. Mas se reuniram com espíritos mais perversos e chegaram à conclusão que pelo elogio conseguiriam pegá-lo. Porque o orgulho dele baseava-se ali. E através do elogio foram, você é maravilhoso, você é o médium do momento, você é uma pessoa, como se a mediunidade fosse um fenômeno. Não é, gente. A mediunidade é mais antiga que o espiritismo. E já foi desmistificada que é um fenômeno. É uma faculdade que todos nós que estamos aqui temos, através de uma glândula pineal que se manifesta tranquilamente. Não é um fenômeno. Mas, no local que esse sujeito estava, as pessoas tratavam dessa maneira. Pelo orgulho ele caiu. Depois, do outro lado, que ele foi perceber. Então, tem muitas coisas que vão nos levando, né, nos conduzir a isso. Ó. Preocupa-se muito com a aparência exterior, com os nossos gestos. Tem pessoas que são tão presas a isso que não conseguem ser soltas e francas com as outras pessoas. Acha que todos os circundantes, familiares, devem girar em torno de si mesmo. Não é? Não sei se tem alguém que pensa assim. Não admite se humilhar diante de ninguém, acha que essa atitude é um traço de fraqueza ou falta de personalidade. Como eu escuto algumas pessoas, eu não peço ajuda. Eu não peço, eu sou firme. Eu tenho um amigo, né, que se diz machista, mas é um chorão mesmo, e fala da seguinte maneira, eu não peço ajuda e não falo do amor. Eu falo, que pena, você está perdendo uma oportunidade tão grande de divulgar isso com a sua esposa, com as pessoas que estão à sua volta. As pessoas precisam ser lembradas que elas são especiais, né? E às vezes, por orgulho, o sujeito perde a grande oportunidade, revestindo aquilo de personalidade, tá? Usar de ironia e deboche. Então, são muitas coisas que vão nos levando, né? E o que a gente consegue? Só padrões de sofrimento. Porque se eu sou orgulhoso, eu afasto as pessoas de mim. Eu estagno a minha passagem desse plano para coisas melhores. Se eu penso que eu sou o rei do conhecimento, que eu não vou aprender com as pessoas, automaticamente eu deixo de aprender tantas coisas novas que poderiam me ajudar num outro momento dessa minha encarnação, né? Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Interessante, ó. De algumas frases que a gente pensa que são muito ligadas. Ó, o que o orgulho faz? Eu não vou me rebaixar, não vou me humilhar, porque ele vai se sentir vitorioso. Essas frases a gente fala ainda meio que inconscientemente. É normal. Nós somos frutos de uma sociedade materialista. Mas até mesmo dentro dos materialistas, que não acreditam num traçado espiritual, eles veem coisas positivas, não é? E esse materialismo começou a nos habitar, de uma certa forma, né? Então a gente não pede desculpa para as pessoas. Às vezes a gente não desabafa, né? Porque a gente... E não quer ouvir o desabafo das outras pessoas. Mas por orgulho, por medo de ser julgado pelas outras. Quem disse que nós conseguimos as coisas sozinhos? Impossível. E, aliás, quando você divide e pede ajuda para alguém, você demonstra força. Porque o sujeito forte é aquele que não tem medo de demonstrar seus sentimentos. E, aliás, quando você tem alguém, que coisa maravilhosa, quer dizer que você não está sozinho. Não quer dizer que você é fraco. Quer dizer que você não está sozinho. Vamos lembrar que as grandes guerras nunca foram vencidas sem o apoio de todos. Guerras que eu falo do plano espiritual, né? Não dessas guerras que nós conhecemos, né? Levar a direção contrária, impedir de ser razoável. E há uns exemplos que a gente tem no dia a dia, ó. Desenhos, por exemplo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Né? E por incrível que pareça, as minhas sobrinhas, elas acabam retratando essas coisas que elas verificam, né? Olha, tio, esse ano, no Natal, foram para minha casa. Tio, acontece o seguinte, eu tô com um vestido muito feio pro Natal. E eu quero um vestido vermelho. Gente, tem fazer 7 anos. Eu falei, tudo bem, sua mãe sabe? Não, não precisa contar pra mamãe. É que como que eu vou aparecer no Natal com o vestido todo estragado? Olha a ideia também ali do orgulho disfarçado, né? Mas por quê? Sem a gente perceber, isso habita. Outro exemplo clássico, né? Quando a Meryl Streep, quem não assistiu aquele filme O Diabo Veste Prada, não é? Traz um exemplo de uma poderosa inglesa, né, que é a editora Anna Wintour, que ela foi muito famosa por ser considerada por alguns implacável ou por ser orgulhosa. Será que as pessoas que nós conhecemos como forte, às vezes, elas não disfarçam através do orgulho, né? Outras frases que a gente fala, de exemplos. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Você sabe com quem que você está falando? E se a gente não fala, a gente pensa. Tá? A gente pensa sim. Tá? Inclusive, na infância, a gente tem esse exemplo. Não é? Minha mãe falava isso. Tudo bem que mãe pode. Né? Mas, tirando isso, porque mãe fala, quem que você pensa que está falando? A gente sabe.
Mas em outros pontos a gente imagina, especialmente quando a gente tem outros contatos, né, com outras pessoas, seja no trabalho, em outros momentos, isso vai levando a gente a perceber. E um outro fator que demonstra, olha essa imagem, orgulho. A gente não aceita no trânsito ficar por trás de ninguém. A gente não aceita ser feito de besta por ninguém. Eu vou ser feito de idiota, o mundo é dos espertos, lendo o engano. A esperteza é um grande disfarce de uma inteligência que vai para mundos doentios, tá? O esperto, uma hora, ele é revelado e a vergonha dele cai sobre terra. Mas aquele que tem paciência e que exerce muitas coisas se modifica. Então aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Do orgulho que se reveste de outra forma. Aqui também alguns exemplos, né? A ansiedade também, as tristezas, os pensamentos reflexivos, excessivos sobre a própria vida, a cólera, né? Os milindres, tudo isso daí são expectativas que vão sendo geradas pelo orgulho e vão fazendo a gente acreditar. E nos impõe uma forma tão grande de viver que quando a gente percebe, a gente está nesse cativeiro ilusório e a gente não consegue sair. Quantas vezes a gente impõe que para a gente ir num determinado lugar nós temos que estar vestido com roupa X, Y e Z? Quantas vezes? Jovens, mais velhos, não é? Quantas pessoas promulgam que para você ter um posicionamento na vida, você precisa estar com roupa Y, ganhar X? Isso é um orgulho, gente, é disfarçado, né? E aí a gente entra pensando no Chico, né? Nesse ponto, porque a mediunidade também, como nós somos espíritas, a gente tem que pensar sobre isso, né? A mediunidade, ela pode ser perigosa também, especialmente porque a tentação da gente ser relevante na vida das pessoas. Porque muitas vezes tem uma diferença da gente querer ter sucesso e da gente querer ser importante na vida das pessoas. O verdadeiro médium, numa casa espírita, né? Isso está em todos os manuais de prática mediúnica, mas especialmente no livro dos médiuns. O verdadeiro espírita e médium, ele é sutil. Ele é um médium que ele vai passar pelas pessoas, dar conselho, atentar, perceber de uma forma tão sutil que ninguém vai notar que ele é médium. Agora, o sujeito que precisa a todo momento ficar se vangloriando da sua mediunidade, do que fez, do que foi aquilo, a gente tem que tomar um cuidado com esse sujeito, inclusive auxiliá-lo. Porque às vezes ele está sendo alvo de algozes que estão, através do orgulho dele, tirando proveito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Como esses tempos, uma pessoa falou para mim assim, olha, William, eu vim no centro, já participei do estudo 2 semanas com você. Porque lá em Bauru eu dou um estudo do Livro dos Espíritos, junto com o presidente da casa, o César, né? E a gente dá um estudo e normalmente vão pessoas que já têm um conhecimento do Espiritismo. E uma dessas pessoas falou, olha, eu estou estudando 2 semanas e eu preciso parar o estudo, porque eu já quero ser médium. Como que eu faço? Eu falei, olha, eu estou desde os 5 anos da idade e estou querendo cair fora, você quer começar? Não, eu quero ser médium, eu vim aqui para ser médium, eu quero participar, porque esse é o fim da casa espírita. Eu falei, imagina, quem te disse isso? A mediunidade, ela não é do espiritismo. O espiritismo utiliza da mediunidade para explicar as coisas. A mediunidade é mais antiga do que a gente imagina, que as pitonisas no Egito, não tem nada a ver. E a causa espírita é maior do que uma mediunidade. Se não houver médios ostensivos dentro da casa espírita, a causa espírita, que é o amor, a moral e por aí vai continuar. Ai, mas... Então, gente, a casa espírita não é um âmbito de hierarquias. Olha, eu vou entrar dando a aguinha e o papelzinho. Daqui uns dias eu vou estar médium lá, dando passe. Eu gosto do Edgar Miguel porque ele fala uma coisa interessante, né? Como que tem isso, né? Como que a gente tem a tentação de ser interessante para as outras pessoas, não é? Hoje, eu vou dar uma estudada que eu vou fazer uma prece especial. Quantas vezes o Chico explicava de um sujeito que ia de uma forma muito simples nas reuniões e as pessoas não ficavam perto dele pelo odor do suor do dia do trabalho. Certa vez, sentado lá, ninguém queria sentar, o Chico foi e sentou do lado dele. Todo mundo, Chico, como que você aguentou? Aquele sujeito não toma banho. Chico, nossa, para mim ele estava um cheiro de perfume tão bom. Quantas vezes esse mesmo senhor que começou aí nos estudos, que o Chico pedia, faça uma oração, ele falava, obrigado, meu Deus. Pronto. Mas não.
A gente quer ter a possibilidade de ser importante, não é? Isso aconteceu até com Chico. Lembra quando nós tivemos, dentro do processo histórico dele, até o filme retrata de uma forma não muito verídica, mas aqui é interessante, que ele estava impressionado como ele poderia se divulgar através da mediunidade, né? E divulgar o espiritismo. Que ele foi e caiu na tentação de ser divulgado errado pelos sujeitos. Que o Emmanuel chamou a atenção dele. A mediunidade não é uma troca de barganha e de beleza. Ela vem como um processo combinatório do qual o espírito se comprometeu em utilizar essa faculdade, às vezes para crescimento próprio e para o auxílio daqueles que estão à sua volta, para também quitar débitos anteriores que ele necessita passar por aquela fase. Então não é uma brincadeira, não é um joguete. Hoje, quantos espíritas que nós temos que são grandes médiums, grandes palestrantes, mas que nunca leram uma obra, por exemplo, de Allan Kardec. Cuidado. O nosso interesse dentro do espiritismo tem que ser de desenvolvimento próprio. Quando nós somos convidados a trabalhar, porque isso acontece, toda casa espírita, de repente você está de bobeira no lugar e fala, fulana, vem aqui, você pode ajudar a gente? Né? Com uma água, você pode fazer... Você é convidado. A espiritualidade, ela nos introduz de uma forma muito grande. Não é? Isso daqui nos leva a pensar em muitos questionamentos, né? William, para a gente ir encerrando, mas como que eu vou abandonar meu orgulho? É tão doloroso, né? É chato a gente abandonar uma coisa que parece que nos fortalece, né? Porque você vai ter que se desconstruir de muitas formas. Sim, abandonar o orgulho quer dizer o quê? O orgulho parece colocar-nos de pé, parece ser nossa proteção de identidade, mas ele provoca o atraso. Cuidado com o orgulho, né? E dentro desse processo, qual que seria o primeiro? A gente se reconhecer como humano, falível. Segundo ponto, procurar se estudar e estudar mais. Seja através do espiritismo ou muitas outras também instituições que fazem esse tipo de estudo para a gente compreender a nossa capacidade de reflexão na vida. Através dessa reflexão, eu vou ampliando as minhas ideias e vou desconstruindo que determinadas coisas não precisam fazer parte da minha identidade, não precisam fazer parte daquele movimento social do qual eu vivo. E, aliás, tem muitas pessoas que às vezes estão adoentadas, passando por circunstâncias, porque se mantêm naquele movimento social e lutam com tanta força para se manter enclausurado naquilo lá, que não percebe que elas estão perdendo tempo de ser felizes, às vezes exercendo outra atividade com pessoas totalmente diferentes. Como eu escutei uma pessoa que mora em Marília e diz da seguinte forma, escuta essa: olha, é cada coisa que eu escuto. William, eu não quero morar em Bauru mais, porque eu nunca vi tanta gente feia e chata. Eu falei, como assim gente feia, né? O que será que é esse feio, né? E é um rapaz formado, né, arquiteto, tal, tem conhecimento. Falei, escuta, mas quantas pessoas você conhece aqui, mais ou menos, Bauru? Conheço só o pessoal do meu serviço. Falei, ai meu Deus, está explicado, né? Então quer dizer o quê? Tem que se abrir para a vida, conhecer outras ideias, né? Explorar outras nuances que vão ser colocadas. Aqui, dessa ideia de como se libertar, pensando, nós somos servos, no mundo serviçal, atitude interesseira, barganha, tenta usufruir da aparência da humildade. Servidor, que é no conceito de Jesus, né? É aquele com interesse em levar o seu semelhante ao bem-estar, moral, elevação de si mesmo na obra de Deus. E a gente tem que se conscientizar, é uma delícia servir as outras pessoas. É uma delícia as pessoas procurarem você, quer dizer que você está no caminho certo. Porque se Deus está te ajudando a ser direcionador de outras pessoas, é porque você já tem condições. E quantas vezes a gente não joga a culpa para outra pessoa? A gente faz isso. Seja na casa espírita ou direto. A gente terceiriza. O Divaldo mesmo deu uma explicação esses tempos, que ele estava, porque o Divaldo fica depois das palestras até 3, 4 horas da manhã atendendo as pessoas, né? E que força que ele tem. E certa vez ele estava, umas 3 horas da manhã, chegou uma lavadeira, com uma conta de luz para ele. E aí a lavadeira foi e falou, eu tô com essa conta de luz aqui, desse jeito, eu trouxe aqui para você pagar, tá? Ele olhou, como assim? Né? Tipo, quem ela pensa que é, né? E aí, de certa forma, ela vem aqui para você pagar, né? É o jeito dela falar.
Ele, olha, eu não tenho dinheiro, tipo 3 horas da manhã, não tinha comido nada, né? Não tenho dinheiro, não, agora não dá, você tem que vir aqui outro dia, vem na parte da assistência social, o pessoal vai te atender. Não, mas me falaram que o senhor é um homem bom, que era para eu vir falar com o senhor. Aí ele ficou com raiva, porque ele falou assim, como que pode uma pessoa que está vendo o problema da outra terceiriza? E a gente faz isso, não é? Eu escuto, William, eu pedi para uma pessoa ir lá falar com você, fulano, por que você não escutou? Ah, não, ainda não tem estrutura para isso. Ou não quer. Não é? Então a gente tem que parar com esse negócio de terceirizar também as atividades. Parou uma pessoa na rua para conversar com vocês? Ouçam. Se tem alguém que quer dividir algum momento de felicidade, de dificuldade, ouçam. Não existe nem um exercício que a gente não possa fazer, até mesmo uma prece, por outra pessoa, independente da idade. E essas coisas, gente, acontecem muito, especialmente comigo. Às vezes eu estou na rua tomando um sorvete, aí passa um, passa outro. Esses dias eu estava tomando um sorvete numa avenida chamada Getúlio Vargas, de Bauru, e chegou um senhor e falou, boa noite, tudo bem? Senhor, um morador de rua. Eu posso sentar com o senhor? Eu falei, pode, fica à vontade, ué. Tinha cadeira sobrando, tinha mais algumas pessoas comigo, todo mundo me olhou assim, né? Ele, olha, eu queria conversar com você. Do nada, é uma coisa muito estranha, né? Não, eu falei, pode falar, né? Aí todo mundo já ficou incomodado. Ele falou, olha, eu tô sem dinheiro, eu preciso comprar um leite Nan. E tá faltando pro meu filho. E começou a chorar. Eu não tenho R$3 para comprar. E daí eu vi o senhor ali de longe, eu falei assim, acho que esse moleque pode me ajudar. Falou isso, né? Moleque, tá. Aí eu fiquei sentado lá e falei assim, tudo bem, eu não tenho dinheiro agora. Aí eu virei para eles e falei assim, mas meus amigos têm. Falei, então, vamos fazer o seguinte, eles vão dar aqui um dinheirinho, tá? Aí eles deram o dinheiro e saiu. Passou outro pedindo. Ai, William, você vai ficar pobre desse jeito, né? Miserável. Que bom. Bem-aventurados que são pobres de uma certa forma, né? Mas eu quero ser pobre de espírito, né? Então, a gente tem que parar para atender todas as pessoas que estão à nossa volta. Inconsideravelmente, quem quer que seja. Lá na portaria da minha casa, tem um sujeito, amigo meu, porteiro, hoje muito meu amigo. E eu saí para comprar, eu moro em frente à Praça da Paz, em Bauru, para quem não conhece, lá, quiser um dia na minha casa, pode ir lá me visitar. E eu desci, era umas 11h30 da noite, para comprar uma coca. Ele, William, eu preciso falar com você. Juro que naquele momento eu fui preso no SOS. Falei, meu Deus do céu, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, o que fulano quer falar comigo? E fiquei lá. Eu saí de lá umas 4:15 da manhã, quase dormindo. Aí, quando deu 4:15, eu olhando, certinho. Então tá, William, obrigado, legal, depois a gente se fala. E saiu, falei, meu Deus, eu nem falei, né? E ele falou, e de repente me dispensou assim. Aí na hora certa eu pensei, quem é ele, né? Mas depois eu fui entender que ele precisava desabafar. E eu precisava escutar, né? Lembrando que a nossa língua é o chicote do corpo. Então, às vezes, é melhor a gente escutar mesmo o que tem que ser falado. E aqui, para a gente encerrar, só essa ideia aqui final, e aí eu vou passar um vídeo para vocês que eu acho que é a ideia do sentimento de humildade, né, que ao contrário do orgulho humildade e simplicidade. Né? O orgulho guarda ressentimento, alimenta feridas por uma vida inteira. Com pequenas coisas pode-se minar a estrutura do orgulho, pequenas atitudes. Então não vamos pensar que nós somos missionários, vou sair daqui e vou dar tudo o que eu tenho. Não é isso. Na época que existiam os missionários, os sacrifícios eram uns. O Espiritismo pede outros sacrifícios mais dolorosos, que é nós mesmos. A gente não tem que sair de casa, não. Começa com a gente, esse é difícil. Diminuir o orgulho, a presunção. E a partir disso, com gentilezas. A pessoa não gosta de você? Bom dia. Boa tarde, como vai? Com licença, obrigado, gentileza. Começa de forma muito pequena, tá? Outro ponto também, se a pessoa vem reclamar sobre alguma coisa que está acontecendo na sua própria vida, tem certeza que tem alguém nesse momento que está passando por isso aqui. Ouça aquela pessoa. Pare tudo o que você está fazendo. É o início. Independente de quem seja, a idade, se for mais velho, a arte de ouvir é uma das artes mais antigas que já nos foi ensinado, né? E esse projeto, através disso, nós vamos alcançando a humildade, porque a gente vai se distanciando do orgulho. Quanto mais nós nos distanciamos do orgulho, e começamos com atitudes pequenas, mais a espiritualidade vai se aproximando da gente.
a espiritualidade positiva, mais ela vai se aproximando da gente. Vamos pensar nisso. Lembre-se sempre do efeito do evangelho, não é? Se eu fico lendo, um exemplo, revistas pornográficas, eu vou atrair espíritos que se comprazam com isso. Se eu for em lugares que não são extremamente positivos, espíritos que se comprazem com isso vão achar que eu sou amigo deles. Agora, se eu leio o evangelho, coisas edificantes, e começo com atitude simples, gente, vocês podem ter certeza que às vezes uma palavra, uma coisa que vocês fazem, pode acabar com muitas guerras que vão ser promulgadas, tá? E agora o Paulinho vai passar para nós um vídeo para a gente pensar que é do Chico, tá? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos a causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Bom, então essa passagem do Chico eu acho que já enfatiza muito do que eu estava falando, né, com vocês. E esse amor tem que ser por cada um de nós. Todos nós que estamos aqui temos uma função. Ninguém veio aqui por nada. Não existe o acaso. E nessa função, todos nós, por mais que sejamos considerados como poeiras cósmicas, não é? Porque o Chico, quando você tem contato com ele, ele falava assim: se você tirar o Fran, eu fico cisco. De tão pequeno que eu sou, né? Mas se ele, que tinha uma aura que tem mais de 10, 15 metros e nós temos de 2 centímetros, se ele nos deu esse exemplo que a gente pode fazer alguma coisa, cada um de nós hoje pode fazer. Vamos voltar então para as nossas casas, após o término dos passes e tudo mais, e vamos fazer diferente. Vamos acabar com esse orgulho, refazer as amizades, considerar as pessoas que estão à nossa volta, amar os nossos pais, o nosso próximo, ver o lado positivo das esposas, dos esposos e, acima de tudo, fazer aquilo que o Chico falou, que é amar de maneira desinteressada. Dessa maneira a gente vai aos poucos minando o orgulho e quem sabe um dia a espiritualidade olhe para nós e nos veja como um exemplo do evangelho vivo, que é muito daquilo que Allan Kardec quis que nós nos tornássemos. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de vocês.